Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. O texto sagrado diz: não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Nessa carta de Paulo, que é classificado como uma epístola pastoral, ele se dirige a Timóteo, seu filho na fé, seu discípulo, trazendo orientações não apenas a respeito do ministério, ou sobre como se conduzir na igreja, mas também com conselhos pessoais. Esse é um desses conselhos. Isso diz respeito à saúde de Timóteo. Ele está dizendo: não beba água somente. Essa afirmação, acredita-se, porque eu e você precisamos olhar para um texto como esse com as lentes de antigamente, não de hoje. A maioria de nós hoje tem acesso a uma água mineral, potável, de alta qualidade. Isso não era realidade em todos os lugares, especialmente onde Timóteo estava como missionário. Acredita-se que nessa época ele estivesse liderando a igreja de Éfeso, mas a verdade é que Paulo, cujo ministério era marcado pelo sobrenatural, por manifestações de curas e milagres, não menciona oração e fé, e nem uma intervenção milagrosa em prol da saúde de Timóteo. Ele apenas dá um conselho, dizendo: você deveria incluir um elemento terapêutico natural, criado por Deus, que é o vinho, para evitar não só a progressão, mas talvez até reduzir aí os problemas no estômago. E quando ele fala de frequentes enfermidades, acredita-se que esteja associado a isso. Eu quero ler um breve comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo do Novo Testamento, sobre esse texto. Ele diz assim: o pai da medicina, Hipócrates, recomendava doses moderadas de vinho a pacientes para os quais a água sozinha faria mal ao estômago. Plutarco declara que o vinho é a mais útil das bebidas e o mais agradável dos remédios. Paulo é enfático em dizer que Timóteo, por motivos terapêuticos, deveria usar um pouco de vinho e não muito vinho. É claro que esse texto não pode nem deve ser usado para justificar o consumo de álcool. Paulo se refere a cuidados medicinais e não uma licença para beber. E ele termina dizendo: de acordo com William Barclay, Paulo simplesmente está dizendo que não há nenhuma virtude em um asceticismo que faz ao corpo mais mal do que bem. Com essa lente, eu quero que você imagine um Paulo que não está menosprezando o poder da oração, nem da fé, nem deixando de reconhecer que Deus intervém, traz cura e saúde, mas está dando um conselho prático, sem nenhuma espiritualização exagerada a respeito dessa questão da saúde. E eu quero tomar justamente esse conselho de Paulo como o trilho da minha conversa de hoje, que se consiste e resume em compartilhar com vocês aquilo que nos últimos anos Deus vem corrigindo e tratando na minha própria vida. E a minha intenção ao compartilhar o confronto e a correção de Deus na minha vida é na expectativa de que a carapuça lhe sirva de alguma forma e de alguma maneira, que a instrução bíblica possa te ajudar. Você que talvez está há menos tempo na igreja, que não está necessariamente desde o começo, não conheceu minha outra versão, que cheguei a ter com peso recorde de 153 quilos. E nessa época, apesar de estar com um peso como esse, estava ainda bem novo. Acredito que isso aconteceu quando eu estava mais ou menos com 35 anos de idade, estou com 48. E eu me lembro que na ocasião, eu recentemente tinha feito um check-up com um cardiologista, e quando os resultados ficaram prontos, eu fui na consulta novamente falar com ele. Eu lembro dele literalmente jogando o exame dentro do envelope pela mesa, aquele envelope rodando, batendo no meu peito, e ele dizendo meio bravo: digamos que o senhor tem mais sorte do que juízo. Com peso desse, não era para os seus índices estarem todos tão bem, tão bons. Algum tempo depois, recebemos em casa, Kelly e eu, uma visita de uma amiga nossa, que já ministrou algumas vezes aqui na igreja, uma pastora lá da Itália, Rosela Infátio. E ela veio acompanhada de uma outra amiga, uma discípula que é médica. Ela, apesar de italiana, casada com um brasileiro, então falava bem o português. Eu lembro quando elas entraram em casa, ela deu aquele olhar de médico, aquele raio-x de alto a baixo. Ela deu uma olhada no meu tamanho, ela falou: pastor do céu, cada vez que eu lhe encontro, o senhor está maior. E desde 2003 eu já ia ministrar lá, já tinha ido algumas vezes na Itália, e ela vindo ao Brasil, e ela disparou isso na hora. Ela falou: o senhor tem feito check-up? Eu falei: tenho. Ela disse: e aí? Eu falei: e aí que está tudo bem. Ela me olhou com a cara de não estou acreditando. Eu lembro que eu falei: Kelly, pega os exames. Ela falou: não precisa, o senhor está falando, não acredito. Eu falei: só não está com cara que está acreditando. Ela falou: eu vou ser honesta, é difícil acreditar que o senhor com esse peso esteja tudo bem.
né? E ela me perguntou, o que o médico responsável pelo check-up te falou no final das contas? E eu falei para ela, olha, ele me disse que eu estou com mais sorte do que juízo, né? Ela olhou para mim e falou, olha, me desculpe, mas eu vou discordar do seu médico. O senhor não está tendo sorte. Ela falou, o senhor só está ganhando tempo. E ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Levou ainda mais de 1 ano para fazer efeito, mas eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, o corpo é que nem cartão de crédito. Primeiro você gasta, depois vem a fatura. Ela falou, por enquanto o senhor só está gastando, a conta ainda não chegou. Mas essa fatura vai chegar logo e vai chegar alta. Quando ela falou isso, né, de mim eu resmunguei. Está amarrado em nome de Jesus. Era a época da espiritualização. Assim como quando o médico jogou o exame, eu dentro de mim estou rindo, some de Deus, né? E 1 ano e pouco depois dessa conversa, minha pressão subiu, disparou e eu precisei entrar com remédios para controlá-la. 1 ano e pouco depois da pressão, o diabetes disparou, o açúcar, né, subiu demais. E aí foi quando eu levei o susto, eu vi que de fato a fatura estava chegando. Então eu resolvi gastar menos, né? E fiz algumas adequações no estilo de vida, principalmente na alimentação, comecei a perder peso, né? E quando eu cheguei, eu me lembro dos 153 foi o máximo, quando eu cheguei em 127 quilos, tudo se normalizou. O açúcar no sangue, a pressão, e aí eu me acomodei, né? Então não pode ser que eu tomei vergonha na cara, eu tomei meia vergonha. Emagreci só a metade que precisava, o suficiente para dizer, voltei a ter saúde. E levou um tempo até que Deus me desse um choque, um presta atenção final, para que eu realmente entendesse e começasse a praticar a questão do cuidado do corpo. Mas, por questão de mera provocação da sua curiosidade, vou deixar essa história final para o fim, né? Antes de chegar assim, ninguém vai embora antes de eu terminar. Tenho certeza que vocês vão ficar curiosos para ouvir. Antes de chegar lá, eu comecei aos poucos a perceber e descobrir algumas verdades na Escritura. E a primeira delas diz respeito a essa espiritualização exagerada que às vezes nós cometemos, né, e praticamos. Alguns vivem o outro excesso. É uma naturalização. Tudo parece ser normal, natural. As pessoas tiram o elemento sobrenatural. Estou falando de cristãos, né? Nem de gente que ainda não conhece a Deus. Quase como se Deus só estabeleceu leis, a gente funciona diante delas e nunca haverá nenhum tipo de intervenção milagrosa ou sobrenatural. O outro extremo, onde eu naveguei um pouco mais, é quando às vezes a gente espiritualiza até o que não precisa. E nessa época, Deus começou a me fazer repensar algumas verdades. A primeira delas é que em Mateus 4,4, Jesus, replicando Satanás, que tentou a transformar pedras em pães, ele diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali, quando Jesus diz que o homem não vive só de pão, mas também da palavra de Deus, porque ele é um ser tanto natural quanto espiritual. Jesus diz a Nicodemos em João 3,6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então nós somos tanto seres naturais, né, materiais, matéria, como somos seres espirituais. Agora, quando Jesus diz não é só pão, também é a palavra de Deus, ele também não está dizendo é só a palavra de Deus e não tem pão. Quando Deus criou o homem e o estabeleceu lá no Jardim do Éden, antes mesmo do pecado, o homem está em perfeita, plena comunhão com Deus, mas ainda assim o Senhor diz, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos daquela. Em outras palavras, Deus está dizendo, não é a minha presença, embora te supra em determinados níveis, que vai sustentar esse seu corpinho. Deus está dizendo, você tem que comer. Né? Por que eu estou mexendo em questões como essa? Porque às vezes nós vamos ao outro extremo. Né? O extremo de que espiritualizamos tanto que não precisa ter nenhum cuidado, nenhum tipo de cuidado com o corpo e nem mesmo com a alimentação. E eu quero te mostrar que isso é de fato um engano, um equívoco. Por outro lado, né, eu me lembro de uma frase que papai repetia muito lá em casa para mim, para meus irmãos, quando entramos naquela fase de pré-adolescência, depois adolescência, chegando à juventude, e começa a bater aquele speed de adrenalina, de aventura, e a gente gosta de flertar com o perigo, né, em nome da aventura, cheio de ingenuidade, de imprudência. E papai citava muito Mateus 4,7, uma frase de Jesus, logo depois da primeira que eu citei, quando Satanás diz, olha, pula do pináculo do templo, pois está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para que te guardem. Né? O diabo está o quê? Espiritualizando uma promessa de proteção. Jesus replica e diz, também está escrito, não tentarás
o Senhor teu Deus. Meu pai usava muito essa frase, principalmente quando a gente brincava com as coisas que eram, né, perigosas demais aí na perspectiva dele. A gente naquela inocência e ingenuidade da juventude, como eu disse antes, só via nisso aventura. Eu comecei a descobrir que nesse assunto da questão do corpo, muitos de nós estamos vivendo de tal forma que acabamos tentando a Deus, extrapolando princípios. O apóstolo Paulo, por exemplo, estava num navio cujo destino era Roma. Ele seria julgado por César lá em Roma, né? Ele está junto com outros prisioneiros. O navio acaba naufragando. Eles vão parar na ilha de Malta. Você pode depois ler o episódio todo lá em Atos 27. Mas interessante que um anjo de Deus aparece a Paulo, né, quando o naufrágio estava na iminência já de acontecer. E ele diz, olha, não se perderá a vida de ninguém que está com você nesse navio. Ele fez uma promessa de proteção. Paulo já tinha advertido antes que não era para fazer a viagem, que ela ia terminar com dano para o navio, para a carga e para a vida de todo mundo. Eu não sei se baseado nessa informação, uma provável revelação que Paulo teve, ele passou a orar e interceder, mas a verdade é que o destino da vida das pessoas foi comunicado pelo anjo. Todo mundo vai ser preservado. Paulo, em posse dessa notícia, de que haveria uma intervenção divina, ele se levanta e diz em Atos 27, 33 e 34, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Ao mesmo tempo que ele está citando a promessa do anjo, ninguém vai perecer, não vão perder um fio de cabelo. Ele está dizendo, a sobrevivência de vocês depende de vocês se alimentarem. Paulo não está espiritualizando nada, gente, que ótimo vocês estão em jejum, é mais fácil o milagre acontecer. Não, ele sabia que aquele povo ia ter que nadar, que ia precisar de força e energia. Depois o comandante do navio disse, quem não souber nadar, que se agarre em destroços para tentar salvar. Ninguém espiritualizou, mas se Deus deu uma promessa que vai salvar ele, que faça sozinho. Por quê? Nenhum homem de Deus, nem do calibre de Paulo, tratava essas coisas com espiritualização exagerada, né? E isso precisa servir de referência para mim e para você. A Bíblia nos mostra recorrentemente a questão de escolhas naturais com consequências igualmente naturais. Em Deuteronômio 22, 8, o Deus que promete ser a nossa proteção, o Deus se revela na Escritura dizendo não dorme, não dormita aquele que te guarda. Ele deu a seguinte ordem, quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Deus está dizendo, fez terraço, não tem parapeito, alguém morreu, a culpa é sua. Né? Deus sempre tratou dessas questões de formas e de maneiras muito práticas. Eu me lembro logo no início da pandemia, alguém falou, alguém que crê em Deus não deveria estar usando máscara nem praticando distanciamento. Falei, não sei que Deus que você acredita, né? Porque o Deus da Bíblia nos orienta tanto a confiar em proteção da parte dele, como também a fazer a nossa parte. Aliás, dentro de casa, papai usava muito um episódio que está registrado em João 11, 39. Jesus está diante do túmulo de Lázaro, está na iminência de ressuscitá-lo, mas Jesus dá uma ordem para as pessoas em volta e diz, tirai a pedra. Meu pai dizia, ressuscitar o Lázaro, que é coisa que só Deus faz, ele não terceiriza para ninguém, porque seria impossível. Mas rolar a pedra da frente do túmulo, né, ele estava dizendo, o que vocês podem fazer, está ao alcance de vocês, resolvam vocês, eu entro com a parte, vocês não podem. Né? E eu me lembro de crescer ouvindo advertências como essa, embora durante muito tempo não relacionei absolutamente essas coisas com a questão do cuidado do corpo.